Graças e paz, igreja. Vocês estão felizes? Amém. Eu vou pedir para os nossos irmãos, vou quebrar um pouquinho o protocolo, pastor. Peço a tua permissão e a liberdade. Vou pedir para o irmão apagar as luzes, deixar só aqui. Vou pedir para o irmão lá, o sonoplasta, deixar um fundo musical, se assim. Quero convidar a igreja, pode se sentar. E vamos meditar um pouquinho, falar um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Vocês estão felizes? Se você está feliz de verdade, fala amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Se você tem alguma coisa para poder agradecer hoje, é só uma coisa. Respira comigo assim. Solta. Obrigado, Senhor, por esse ar que eu estou respirando, senão não estava aqui hoje. É ser grato por aquilo que às vezes eu nem parei para pensar. Ser grato não por aquilo que Deus vai me dar, por aquilo que Ele já me deu. Você sabia que você tem a vida e nem pediu por ela? Olha isso. Você tem uma vida e você não tinha nem autonomia para pedir para estar aqui presente. E Deus já te concedeu essa vitória. Se você está vivo aqui e respirando, é porque Ele já te deu. E olha o quanto ainda Ele vai te dar. Olha o quanto ainda você pode participar das bênçãos de Deus. Mas assim, Ele te deu a vida, Ele te conduz, e você está fazendo a sua parte? Eita, pastor, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Vamos lá, Deus fez o mundo, fez as coisas, fez os animais e fez as pessoas. Aí o homem foi lá e pisou na bola com Deus. Aí Deus foi, falou com os homens, cuidou dos homens. Os homens foi lá e pisou na bola de novo. Aí Deus foi lá e manda água e acaba com tudo e salva Noé e a família dele. Aí depois os homens vêm para a terra, Deus cuida das pessoas, cuida dos homens, os homens começam a pisar na bola de novo com Deus. Pisam na bola com Deus. E chega um momento, aí Deus vai e manda o seu filho. Aleluia. Aí Ele manda o filho dele para poder, olha, estou mandando meu filho. Estou mandando meu filho. Agora vai. Aí a gente vai, pisa na bola de novo. Vai, pisa na bola. Aí aquele que é santo, sem pecado, veio cá, saiu da glória dele, com todo o poder. E não estou falando poder de rei, estou falando poder de um Deus. Sai da glória dele, vem cá, se faz carne como eu e você. Mostra para nós que é possível viver feliz nesse mundo, apesar do mundo ser do maligno. Ele vem cá e nos mostra que é possível. E o que é que o povo faz? Vai lá e prega ele numa cruz. Só que não é só pregar numa cruz, tem que humilhar. E ele é humilhado. Só que antes de humilhar, tem que piorar as coisas. Tem que ser açoitado, tem que ser cuspido, tem que ser rejeitado. E antes de ser rejeitado, tem que ser traído.
E mesmo assim, ele subiu lá em cima, foi sepultado e venceu. Ele venceu por mim, ele venceu por você, meu querido que está aqui. Aí eu chamo você mais uma vez. Deus fez a parte dele, Jesus veio e fez a parte dele. Só que antes de Jesus subir para a glória dele, ele falou: não se preocupa não, vou fazer mais uma vez. Vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês, para quando vocês sentirem a minha falta, ele vai consolar. E ele faz até hoje a parte dele. E a gente está fazendo a nossa. Meu querido, convido vocês a abrir as nossas Bíblias. E vamos ler junto Atos 2, 42, 47. Atos 2, do 42 ao 47. Amém? Amém, vamos lá. Atos 2, 42, 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. Aleluia. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Amém? A ceia é um dia santo, um dia de comunhão, de quebrantamento e de renovação. Hoje é dia do Senhor, hoje é o dia da ceia do Senhor. A ceia é um dos momentos mais preciosos da vida cristã. Não é apenas um ato simbólico, um ritual ou alguma coisa nesse sentido. Ela é uma expressão viva da nossa fé. Fé no sacrifício de Jesus, na comunhão com os irmãos e na esperança que um dia Ele vai voltar. Amém. Por isso, Jesus, antes de ser crucificado, reuniu os discípulos, partiu o pão e disse, lá em Lucas 22, 19, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E ele também tomou o cálice e disse, Lucas 22, 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. A ceia é a memória de comunhão, de promessa, memória de comunhão e de promessa, pelo que Ele fez. O que Jesus fez? Jesus veio nesse mundo para ser crucificado, e quando Ele foi crucificado, Ele levar toda a nossa culpa. Ele fez por nós, Ele deu o exemplo. Jesus caminhou com nós, caminhou nesse mundo, dando exemplo, mostrando o que fazer, dando um exemplo de vida para nós, e exemplo de como permanecer fiel. Isso é o que Ele fez. E o que Ele está fazendo hoje é o que fez, é o que está fazendo. Hoje muitas pessoas estão saindo do mundo da droga,
através dos nossos irmãos que estão levando a palavra, e através de conhecer em Cristo a vida de Cristo, essas pessoas estão sendo salvas. Muitas pessoas estão perdidas na cidade, seja no alcoolismo, seja na prostituição, seja no mundo de crime, e elas estão sendo salvas através de Cristo hoje. Ele é o passado e Ele é atual. Então foi pelo que Ele fez e agora pelo que Ele continua fazendo. E Cristo também é uma promessa do que Ele vai fazer. Olha só. E o que Ele vai fazer? Ele vai voltar no nome de Jesus. Ele vai voltar. Esse memorial que a gente faz para Ele aqui, é até quando que a gente vai fazer, pastor Sérgio? Até no dia que Ele voltar, amém por isso, e nós vamos continuar fazendo. Eu gostaria que fosse hoje, estava com a minha missão cumprida, muito grato. E você hoje estaria com a sua missão cumprida? Você conseguiu falar de Jesus para todas as pessoas que você conhece? Para as pessoas que você gostaria de falar? Você falou do amor de Cristo para todas as pessoas da tua família? E eu não estou nem perguntando se eles se converteram ou não. Só estou perguntando se você falou. Eu falei para toda a minha família do amor de Cristo. Uns aceitaram, outros não, mas eu fiz a minha parte. Quando eu for para a glória, que eu encontrar aqueles que estão lá, amém por isso, vou ficar muito feliz. E eu gostaria de lá poder abraçar todos e juntos saber que aquela palavra que eu falei, aquele Cristo que eu apresentei para eles, eles aceitaram. E eu ficaria muito triste. Eu sei que no céu não vai ter tristeza, mas eu ficaria muito triste se alguém que conviveu comigo e eu passei a vida inteira tendo a oportunidade de falar do amor de Cristo e eu não cumpri isso. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Aleluia. A ceia é um memorial de comunhão e de promessa do que Jesus fez, do que Jesus continua fazendo e a promessa que Ele vai voltar, porque Ele vai voltar. Mas há algo muito profundo que precisamos lembrar. A ceia do Senhor não é sozinho que se faz. A ceia é coletiva, é comunhão, é uma mesa compartilhada. E é por isso que o tema de hoje é comer juntos, viver juntos, a unidade da igreja. Amém? O texto de Atos 2 nos mostra uma igreja nascendo, fervorosa, cheia do Espírito Santo. Eles não tinham templos grandiosos, nem tecnologia, nem recurso, mas tinha algo que muitos perderam: a unidade e a simplicidade no coração. E algumas traduções vai estar lá assim, ó, simplicidade do coração, vai estar assim, humildade. Vamos refletir, lá quando começou a igreja, na igreja primitiva, não tinha recurso tecnológico. Hoje nós podemos estar aqui falando e temos acesso a milhões de pessoas através das nossas redes sociais. Hoje nós temos os recursos para poder buscar, para poder disseminar, para poder realmente olhar, entender, visões diferentes, explicações diferentes. Olha o quanto de recursos que nós temos aqui. Só que, para fazer com que
a palavra de Deus permaneça. Se acabar o Wi-Fi agora, se acabar a internet, acabar os celulares, isso aqui vai mudar? Isso aqui permanece, porque isso aqui é palavra viva. Isso aqui é palavra viva. Se o meu celular parar de funcionar, eu vou continuar falando, porque não sou eu, mas sim o Espírito Santo de Deus que está em mim. E é assim que a gente tem que ser. Eu posso usar todos os recursos que eu tenho aqui para que o Espírito Santo me conduza a falar a palavra de Deus, mas com simplicidade, com alegria. Muitas vezes as pessoas não estão felizes com aquilo que têm, com aquilo que pode. Poxa, eu tenho uma Bíblia com marcação, agora eu não tenho mais. Agora eu quero a Bíblia no celular. Não, o celular é muito pequeno, agora eu quero a Bíblia no tablet. Não, no tablet não dá aqui, eu quero a Bíblia no computador. Gente, não é o lugar, é a palavra de Deus. É isso que importa. Não importa se eu estou lendo na Bíblia de papel, se eu estou lendo no celular, se eu estou lendo no tablet, se eu estou lendo no computador. O importa é que eu estou me alimentando da palavra viva. É isso que importa. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai te conduzir a uma intimidade com Cristo. Leitura da palavra de Deus e meditar nela dia e noite. É isso que faz. Não é o que o pastor está falando, não é o que o Max está falando, não é o que os irmãos estão falando, mas sim é o que a palavra de Deus fala. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não é aquele influenciador lá fala. Se ele estiver falando da palavra de Deus, amém por isso. Mas se ele estiver falando das teorias dele, dos assuntos filosóficos deles, ele fala para o público dele, mas para o público de Deus tem que falar a Bíblia, amém? Simplicidade. Em Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. A comunhão verdadeira começa na verdade da palavra. Eles não seguiam ideias humanas, mas ensinamentos de Cristo. A palavra era o alicerce da unidade. Hoje vivemos um tempo onde que muitos buscam comunhão sem compromisso, união sem doutrina, amor sem verdade, mas a palavra de Deus é o alicerce que nos mantém unidos. Olha quantas placas de igreja nós temos hoje, né, pastor Sérgio? Será que a igreja do Senhor está vivendo a unidade? O certo era arrancar todas as placas e colocar aqui, essa aqui é a igreja de Jesus Cristo, pronto. Pronto. Não é batista, não é pentecostal, não é cristão do Brasil, não é Assembleia de Deus, não é católica, não é nada. É a igreja de Jesus. Essa seria a placa ideal. Mas por que tem tanta placa assim? Por vaidade, porque Jesus não deixou. Se Jesus deixou alguma placa na Bíblia, olha que eu já tenho lido a Bíblia, viu, pastor? Tentei encontrar, não achei essa placa. Mas se encontrar, me avisa. Porque eu vou ser o primeiro a levantar essa bandeira. Mas a única placa de igreja que Jesus deixou aqui é a palavra da vida. É essa palavra. Lá em João 17:17 fala o seguinte: santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a gente tem que se santificar na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus é a verdade, e eu não estou perguntando, eu estou afirmando lá em João 17:17, a tua palavra é a
verdade. Tenha isso, meu irmão, como aqui, ó. Como essa roupa está aqui, a palavra de Deus é a verdade. Como exato. Não é a palavra de outro, não é a palavra de um missionário, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um discípulo, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Em Efésios 4:13 faz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para todos termos o mesmo entendimento que a palavra é verdade. A ceia é um momento em que voltamos à origem, que é a palavra que nos une. E lá, vamos partir o pão. O que seria o partir do pão? Atos 2:46. Partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e humildade, ou singeleza no coração. Naquele tempo, partir o pão não era apenas o ato de comer, era o ato de compartilhar a vida. Eles dividiam o pão, mas também dividiam as lágrimas, as alegrias e os fardos. E esse aqui eu tenho uma história para contar que muitos já devem ter passado. O que é fazer esse juntar? Eu lembro muito dos famosos junta-panela, pastor. Eu lembro demais e eu fico emocionado, sabe? Que existia 2 junta-panela. Existia o junta-panela quando a gente morava perto do vizinho, falava, vamos fazer alguma coisa aqui em casa à noite, né? Saía do culto, falava assim, olha, tem alguma coisa lá que sobrou do almoço. Eu falei, também que tem. A gente dava a panela lá, ia lá e todo mundo comia e se servia. E um outro juntar-panela, nós estávamos passando por uma situação mais delicada quando criança. Trabalhava o dia inteiro, ou era no cafezal, ou era mexendo com o gado do meu pai. A gente chegava à noite, cansado. Tinha trabalhado todo mundo, aí meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu. Todo mundo cansado, sujo, ia lá, tomava um banho. E agora? O que vai ter de janta? Aí a gente pegava o arroz que sobrou, o feijão, às vezes uma galinhada ou alguma coisa que tinha, jogava tudo na panela e fazia um misturadão. E ali a gente comia, conversava, falava do dia, falava de tudo que aconteceu. Mas sabe o que me remete essa palavra? Todo mundo naquela simplicidade, cansados, mas todo mundo com alegria, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo feliz, que tinha conquistado aquela jornada, estava tudo certo. Não tinha o melhor bife, meus irmãos, não tinha um arroz quentinho da hora, não tinha um feijão que tinha sido acabado de cozinhar, não. Era tudo aquele misturadão ali. Era o momento de comunhão. As coisas boas dessa vida não precisam ser snob, elas possam ser simples. É simples. Sabe o que faz a diferença na comunhão? O objetivo dela. Se o objetivo dela é todos estarem ligados na mesma sintonia, todos ouvindo a mesma voz, e a voz que a gente tem que ouvir é a voz de Deus. Eu ouvindo a voz de Deus. As melhores coisas da vida são as coisas simples. É igual fala, a pessoa sai do sítio, vem para a cidade, trabalha a vida inteira na cidade, conquista tudo para na velhice voltar para o sítio, comprar uma casinha e voltar para o sítio. É as coisas simples. Então é uma trajetória que a gente tem que fazer. E essa unidade, quando a gente fala que a gente precisa dividir as alegrias, precisa dividir as conquistas, é a gente poder estar aqui no culto hoje e feliz. Eu estou muito feliz que a minha família está aqui. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque vocês também são a minha família. Eu estou muito alegre.
Eu estou feliz, eu estou triste das pessoas que não puderam vir, mas vocês que vieram aqui, eu sinto prazer em estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Porque eu não estou falando das minhas coisas, estou falando das coisas de Deus. Estou falando das coisas que Cristo nos deixou. E é esse sentimento que a gente tem quando a igreja for convocada. E quando a gente fala a igreja, não é a placa da fé e gratidão. Nós estamos falando da placa que cada um tem. Placa do Irã, placa da Dona Maria, placa do irmão, que é o seu nome. Você é a igreja. Quando convocar, vamos fazer alguma coisa que venha com alegria. E quando estiver aqui, no mesmo propósito, nós estamos fazendo oração todo dia de manhã aqui. Glória a Deus, Deus tem nos fortalecido. Tá com sono para vir? Claro. Tá com sono, tá cansado, tá com dor, tá tudo com pensamento de não vir. Tem tudo isso, mas vem assim mesmo. Quando chega aqui, meus irmãos, que tu olha para os outros irmãos, uns outros remelentam, outro não, mas tá tudo certo, todo mundo feliz, entendeu? Olha para um tá remelendo, na hora que você passa o dedo tá com remela também, tá tudo certo. Tá tudo certo, todo mundo no mesmo sentimento, todo mundo aqui orando, dando graças a Deus, agradecendo, não porque Ele vai dar, mas agradecendo porque Ele já deu para nós. É com alegria, o momento aqui é com alegria, e é isso que é a unidade. A igreja tem que viver em unidade, e unidade de pensamento, e o pensamento que a gente tem que se voltar é o pensamento da palavra, é o pensamento de Deus. Isso que faz a diferença, é isso que está faltando. E quando a gente fala que naquele tempo partir do pão não era apenas comer, encher a barriga, que era compartilhar a vida, é isso que a gente está falando aqui. Quem não tem problema, olha quantas soluções a gente pode ter aqui. Se você não quer compartilhar com o teu irmão, você está no melhor lugar para compartilhar com ele. Compartilha com ele. Mas esteja aqui e lembra que Deus, em todo o seu poder, pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Jesus partiu o pão com seus discípulos e ele sabia. Vamos lá, pega esse cascudo aqui agora. Jesus partiu o pão e ele sabia quem que ia trair ele, quem que ia negar ele, quem que ia fugir, e mesmo assim partiu o pão com todos. Isso é graça. Se eu estou com um irmão e eu sei que ele vai me passar a perna e ele me pede um pedaço de pão, é perigoso eu tacar o pão na cara dele, né? É isso que veio na cabeça, né, pastor? Eu tô lá, levei o meu carro para arrumar, passei no mecânico, o cara vai lá e me sacaneia. Me cobra um monte de coisa que nem existe lá e eu não sei, não sou mecânico. Mas eu descubro que fui passar da perna. Tô indo, o carro dele, por obra do destino, ele quebra o carro dele, tá lá pedindo uma carona e eu vou passar. Aí eu passo para ele e falo, oh, beleza, e deixo ele. Jesus faria isso? Para o carro, pergunta o que ele precisa. É uma carona? Ah, me deixa no posto próximo. Não, eu vou te levar até onde você precisa. É isso. É isso que é posicionamento de Cristo. Deus sabia que Judas ia vender ele, não sabia? E na hora de partir o pão, Deus falou, não, você não vai pegar não, porque tu vai me trair. Deus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. E já tinha até falado para ele. E aí? Na hora de passar o pão, Jesus não deu pão para ele. Compartilhou também. Por isso, se nós temos algumas diferenças, meus irmãos, olha isso daqui. Se nós temos alguma diferença e não é da sua parte, é da parte do outro, quem tem que se reconciliar é o outro, não é você. Não entre no pecado por causa do pecado do outro.
Olha, e isso acontece muito. Quantas vezes a gente fica irado, pega o pecado da ira para nós, por causa da desobediência de outra pessoa. Não caia nisso. É isso que o diabo quer. Já que o outro caiu, eu quero que você caia também. A ceia nos ensina que a comunhão verdadeira exige perdão. Não há ceia se o coração estiver endurecido. Não há comunhão se houver ressentimento. Poxa, mas a pessoa me fez tão mal na minha vida, eu tenho que perdoar ela? Tem. Mas eu preciso me relacionar com ela? Não. Não é porque uma pessoa me fez mal que eu já liberei o perdão para aquela pessoa, indiferente se ela já me pediu perdão ou não. Porque aí é um assunto que ela vai resolver com Deus. Mas a minha parte, eu já fiz. E qual que foi a minha parte? Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, indiferente se ela vai pedir perdão ou não. Porque a culpa não é minha. Mas eu não vou guardar ressentimento. Eu não desejo nada de mal para os meus inimigos. Porque a culpa é aquele cheiro ruim, quando você pisa em alguma coisa estragada, que te acompanha. Isso que é a culpa. Então não deixa isso te arrastar. Às vezes o corpo está todo limpo, mas como você pisou na sujeira, o cheiro ruim te acompanha. Libera perdão para quem você precisa liberar, e vivam a vida de comunhão com Cristo, e ore para essa pessoa um dia reconhecer Cristo, e também ela confessar os seus pecados a Cristo, e receber o perdão dele. 1 João 1,7: se andarmos na luz como ele andou, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Quem que nos purifica aqui? O sangue de Jesus. A ceia é um momento de recomeçar, restaurar relacionamentos, reatar comunhões. É um momento de dizer: Senhor, eu quero partir o pão de novo, e eu quero viver em paz com meus irmãos. Esse é o momento da ceia, é eu poder refletir, é eu pensar e eu me libertar disso daí. É isso que eu preciso. Poder da comunhão. Antes de eu falar do poder da comunhão, gostaria de falar com os irmãos o seguinte: quando eu fui perdoado por Jesus lá na cruz, eu entendi isso, que Ele me perdoou. Por que muitas vezes eu teimo em ficar pedindo a Jesus perdão de novo daquilo que eu já pedi? Aconteceu tal coisa, Senhor, me perdoa. Aí passa uma semana: Senhor, sabe aquela coisa lá? Estou pedindo perdão de novo. Senhor, aconteceu aquilo no passado e tudo lá, queria pedir perdão para o Senhor de novo. Meu Deus, meus irmãos, se você pediu perdão, não importa o que for. Primeiro, Deus sabe. Segundo, Jesus salva qualquer um. Você entende isso? Deus sabe e Jesus perdoa. O que você tem que fazer? Não correr. É aquele negócio: eu vou lá atrás buscar o meu saco de lixo. Se você já pegou o seu saco de lixo, que é o teu pecado, jogou na lixeira, Jesus veio e limpou. Para que você vai correr atrás para pegar o lixo de novo? Querer crucificar Jesus de novo, pastor? Ele já foi crucificado. Ele já provou para você que Ele é Deus. Ele já provou para você que não existe nada que Ele não possa fazer, que Ele não possa perdoar. Agora você vai correr lá atrás para buscar a corrente de novo. Tu estava com a bola de ferro, a corrente no pé. Jesus foi lá, quebrou,
te libertou. Aí você fala, não, mas eu acho que não ficou certo, eu vou lá aprender de novo. Ô Jesus, volta aqui que eu estou preso na bola de ferro de novo. Ele já te perdoou, meu irmão, já te perdoou, minha irmã. Se tem alguma coisa no teu coração que ainda está te prendendo a essas correntes, receba que Jesus já te libertou. Agora você toma posse nisso e segue para frente. Nada de dar marcha ré pro pecado, não. Vai para frente. Atitude. Não retroceder, vencer, para cima. O céu é para cima, não é para baixo. Poder da comunhão. Lá em Salmo 133 é assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos como irmãos. Ou unidos, né? Em união como irmãos, depende da tradução, né? É como óleo que derrama sobre a cabeça, que desce a sua barba de Arão, e assim a hora das suas vestes. Está falando em união. Quando o rei era ungido, era jogado óleo, para que ele fosse um só com Deus. Era união. É nessa união que a gente tem que ser. Nós somos irmãos, estamos aqui para se ajudar, para ser no mesmo propósito. Se o propósito é falar da palavra de Deus, eu vou falar da palavra de quem? Não ouvi, de quem? De quem? De Deus. Eu vou falar a palavra do fulano A, fulano B? Não, eu vou falar da palavra de Deus. Deus derrama unção onde há união. Muitas vezes oramos por avivamento, mas esquecemos. Olha isso daqui. O avivamento começa na comunhão. Atos 2:44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá em Pentecostes, na igreja do Senhor, a igreja do Senhor era uma casa. Estava todo mundo lá na casa e todo mundo no mesmo propósito. Não era um templo fabuloso, não era uma mobília majestosa, era uma casa simples, mas todos estavam lá para compartilhar a palavra de Deus. Todos estavam lá de vários lugares. Ninguém, se tinha doutor, se não tinha doutor, era todo mundo igual. E todo mundo no mesmo posicionamento, no mesmo direcionamento, buscando a presença de Deus. Aí veio o Espírito Santo e avivou a igreja. Estavam todos no mesmo propósito, na mesma direção. Eles viviam comprometidos, viviam compartilhando. Eles não se comparavam, eles se completavam. Eu, para fazer a obra de Deus, né? Poxa, eu tenho deficiência em tal coisa, mas o outro irmão aqui tem domínio. Vem junto, meu irmão. Nem eu, nem você é maior. Maior é aquele que está lá no céu. E é para ele que a gente serve. Se você pode ajudar tocando, graças a Deus, maravilha. Se tu pode ajudar a obra de Deus ofertando, amém por isso. Se você pode vir aqui limpando o templo, glória a Deus. Se você pode vir aqui falar da palavra de Deus para fora, amém. Se eu posso contribuir trazendo alguém, perfeito. É todo mundo junto, é união. Ninguém faz mais ou ninguém faz menos. Aquele que está falando aqui para você não é maior e nem menor que vocês. Nós estamos no mesmo nível, porque o único que tem um nível lá em cima é Cristo. Ele está lá em cima. Eu e vocês estamos aqui, ó, nesse mundo, esperando Ele voltar. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. 1 Coríntios. Cada irmão é um pedaço desse corpo. Cada um tem a sua importância. Aleluia por isso. E o corpo só é saudável quando há comunhão entre os membros. Já pensou? Olha o nosso corpo. Quando o meu intestino não está bem,
com o estômago, dá ruim, não dá? Já pensou? O estômago está querendo comer e o intestino está querendo jogar para fora? Complicado, né? A minha boca está querendo tomar água e meu rim para. É tudo em perfeito funcionamento. Lembrando que se o rim falar assim, não, poxa, estou com raiva do estômago, eu vou parar. O que vai acontecer com o corpo? Morre. Um depende do outro. É a mesma coisa, né? Tem uma piadinha que fala assim, né? O furico da gente ficou com raiva da boca. Aí a boca falou assim, vou continuar comendo. E o furico falou, ó, acabou, não sai mais nada. O corpo padeceu. Ninguém é melhor nem ninguém é pior. É todo mundo mesma parte do corpo. Comunhão gera testemunho. Atos 2,47. O Senhor acrescentava à igreja naqueles que haviam de ser salvos. A comunhão gera crescimento. O amor é o maior evangelista que existe. Meu Deus, que palavra. O amor é o maior evangelista que tem. Meu irmão, você pode falar do amor de Cristo. Você pode manusear bem a palavra. Tu pode falar bem. Tu pode conquistar a pessoa, ter o bico doce, né, pastor? Os vendedores antigamente, né, bico doce. Mas nada vai convencer se não tiver amor no que você está fazendo. E é o amor de Cristo que eu estou falando. As pessoas querem se espelhar àqueles que vão fazer a diferença, aqueles que experimentaram algo diferente, aquilo que experimentaram de forma doce. E o amor é doce. Quando você vê uma pessoa que você trabalha, ou uma pessoa que você conheceu, que é uma pessoa super alto astral, uma pessoa responsável, uma pessoa que transborda uma alegria, você não fica pensando, poxa, que alegria dessa pessoa. Eu gostaria de conhecer qual que é a origem dessa alegria toda. E você poder falar assim, a alegria toda que eu tenho é Jesus Cristo. Essa é a minha fonte da alegria. Vai convencer as pessoas de arrasto. Agora não adianta nada, a pessoa manuseia bem a palavra, fala, e a pessoa é snob. Fala, não, aquela pessoa ali eu não quero nem graça com ele não. Pessoa snob, pessoa metida. Pessoa, sei lá, pessoa esquisita. Isso não influencia. O que influencia as pessoas é o amor. Isso que vai atrair as pessoas. Sabe quando você está em casa, você compra uma melancia, aí você corta ela, não chama ninguém. Aí tu corta a melancia, sabe, pastor Sérgio? Tu corta aquela melancia assim, vermelhinha. Aí aqui sobe aquele cheiro. Aquelas pessoas que estão lá na sala começam a aparecer na cozinha. As pessoas que estão lá de fora estão passando. Os meninos que iam brincar decidem parar e olhar lá. Daqui a pouco todo mundo está com uma fatia de melancia, sem chamar ninguém. Ela atraiu o sabor. O amor atrai, porque ele é saboroso. A comunhão verdadeira atrai a presença de Deus, atrai as pessoas para o Evangelho. O partir do pão é em si um ato evangelístico. Ele anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Mesa da esperança. A ceia também aponta para o futuro. Ele é um memorial do passado, mas também a profecia do que Ele um dia virá. Mateus 26, 29. Não beberei deste fruto da videira até que dia em que eu beba o novo convosco no reino do meu Pai. Em algumas traduções fala assim, até que eu venha beber um vinho novo com vocês. A ceia é um ensaio para o grande banquete celestial. Hoje comemos um pedaço de pão e bebemos um pequeno cálice, mas um dia estaremos todos reunidos. Aleluia.
estaremos todos reunidos com o Rei dos Reis, em um banquete eterno, sem dor, sem lágrima, sem despedidas, sem nenhuma tristeza, mas sem alegria, porque Ele vai estar aqui conosco. Por isso, quando participamos da ceia, não é um momento de tristeza, mas de esperança. A ceia é um ponto alto da comunhão cristã. Ela nos chama de volta à essência. É uma mesa, um pedaço de pão e o vinho, e pessoas em comunhão. Simplicidade e profundidade no amor de Deus, porque foi por Ele, por sacrifício dele, que hoje nós temos aqui o corpo, nós temos aqui o sangue. O corpo que levou todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, tudo aquilo que era de ruim, Ele levou sobre Ele. E a promessa que Ele vai voltar para nos buscar é o sangue dele. Aleluia. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11:28 faz assim, ó: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e se não tiver nada de ruim, pode beber o cálice. Amém? Não, misericórdia. Está errado. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus não é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se tiver alguma coisa de errada, não come. A palavra de Deus fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não fala: poxa, o meu pecado é tão ruim que hoje eu não vou cear, pastor. Meus irmãos, não é sobre o que você pecou, é sobre o que você vai fazer da agora para frente. Ah, eu andava no pecado. Ah, pastor, essa semana eu me droguei. Decida abandonar a droga e ceia. E não desista da ceia porque você se drogou. Não desista da ceia, ou não participe da ceia porque você não se acha digno. Ninguém aqui é digno. O único que é digno é Jesus. E esse aqui é o mandamento dele: façam isso em memória de mim, até que eu volte. Ah, mas eu já me envolvi com tanta coisa errada. Esquece, meu irmão. Examine-se você. Senta, pensa: eu fiz coisas de errado, pequei. Senhor, me perdoa. E eu estou recebendo perdão. E eu vou ceiar. E a partir de agora eu vou continuar vivendo uma nova vida em Cristo. Vou abandonar o pecado, vou abandonar os erros e seguir. Senhor, e se eu cair lá na frente, tudo certo, Jesus já sabia, Jesus já te perdoou. Mas tem todo dia uma luta. Nós somos santos, vivendo todo dia contra o pecado. Nós somos pessoas no processo de santificação. Todo dia. Caiu, levantou. Caiu, levantou. Na filosofia japonesa, na arte marcial judô, tem uma frase que se chama assim, ó: Nana Korobi Yao. Eu caio 6 e levanto 7. A palavra de Deus fala o seguinte: se eu cair ou tropeçar, eu vou me levantar. Senhor, me perdoa. E eu já recebo perdão. E vamos para frente. Igual eu falei no começo, não tente resgatar o lixo que ficou para trás. O lixo ficou para trás. E vida e comunhão com Deus, e comunhão com a palavra. Viva em novidade de vida e siga adiante. Examine-se você, e assim coma e beba o cálice. Paulo não disse, né, examine-se e afasta-se, mas ele disse, né, o propósito da ceia não é afastar os pecadores e arrependidos, mas abraçá-los com graça. Quando nós aproximamos da mesa, não fazemos por merecimento,
né, porque nós não merecemos, né, mas fazemos por misericórdia. O pão e o cálice não são prêmios para perfeitos, não são remédios para necessitados. A ceia é o lugar onde o passado é perdoado, o presente é consagrado e o futuro é cheio de esperança. Aleluia! Hoje o Senhor nos convida novamente à mesa. E Ele pergunta se somos dignos, mas se estamos dispostos a amar. Ele não está perguntando se você é digno para fazer a ceia. Ele está perguntando, você positivo para poder amar? Essa é a pergunta que você tem que falar. Que esta ceia hoje não sejamos apenas mais um momento de liturgia, de litúrgico ou de simbolismo, mas um marco de um novo tempo na igreja, um novo tempo de reconciliação, um tempo de amor genuíno, um tempo de unidade verdadeira. E quando a igreja de Ituporanga se reunir à mesa, o céu se alegrará, porque o corpo de Cristo está inteiro, unido e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu querido, levanta nesse momento, fique de pé. Estou entregando essa palavra no nome do Senhor. Vou chamar o nosso dirigente, chamar o nosso pastor que vai conduzir a ceia. E vamos orar comigo, meu querido. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, hoje nós nos aproximamos da Tua mesa com humildade, com gratidão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu corpo partido, pelo Teu sangue derramado. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado um coração amável. Obrigado, Senhor, que o Senhor tenha nos renovado. Que essa palavra, Senhor, possa ter efeito a todos os corações. Que possamos, Senhor, hoje, nesse espírito e nessa unidade, cearmos ao Senhor. Não, Senhor, por culpa, mas sim por amor a Ti. No nome de Jesus, amém.